Queremos compartilhar a última palavra de hoje. Eu queria convidar você a abrir lá em Mateus, capítulo 10, dos versículos 5 ao 8. Versículo 5, capítulo 10, versículos 5 ao 8. E você vai ver que é uma crescente. Nós falamos sobre Noé, o tema central é Noé, é um mundo justo. Nós falamos sobre desvios de caráter, né? Depois nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre graça. E esse material que a gente está usando, para quem você já mostrou isso? Esse material que nós estamos usando é esse aqui, ó. 12 passos, guias de estudos para grupos do Celebrando a Restauração. Está escrito CA, eu não lembrava. Esse material é muito usado pela igreja IBMA, tá? Esse material é um projeto que eles utilizam e existem várias pessoas sendo recuperadas. Eles têm, só para você ter ideia, lá eles têm várias salas de atendimento e as pessoas passam para essas salas e esse material é utilizado lá. E a gente estava preparando aqui e aí eu só gosto assim porque nós usamos aquilo que Deus está falando com eles e eles estão nos orientando. Então, o próximo passo dentro dessa estrutura aqui, e a gente queria usar isso como base, é o passo de servir. Muitas coisas a gente aprendeu aqui nesses dias. Eu sei que vai tudo rápido, mas tem que ser desse jeito mesmo. A gente está mandando os textos depois. Mas o ato de servir. E aí aqui esse texto vai nos ajudar a entender um pouco isso. Diz assim, Mateus 10, dos versículos 5 em diante. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo do reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Amém? É interessante que aqui no texto é uma instrução para os 12 e serve para nós nos dias de hoje. Essa instrução Jesus estava dando ali aos seus discípulos. Tem um relatório aqui de quem eram as pessoas que estavam, quem eram os 12 discípulos, mas ele está falando para ele está mandando avançar, ele está dando uma missão, vão. Aí ele começa assim: não tomem os caminhos que levam aos gentios, não peguem os caminhos errados, os tortos caminhos, aquilo que a gente falou um pouco sobre os desvios de caráter. Não façam o que essas pessoas fazem, sejam pessoas retas, justas, caminhem sobre esse caminho ao qual eu tenho ensinado vocês. Vocês aprenderam muitas coisas aqui e vocês na vida cristã continuam aprendendo o que é certo e o que é errado, né? Só que a gente às vezes muito é tentado a ir para o caminho errado, né? A gente olha as circunstâncias quando a gente está numa roda de um grupo, pode ser no trabalho, pode ser no estudo, e aí está todo mundo indo para um caminho e você de repente toma aquele caminho. Não é para tomar. Espera aí, quem eu sou? Aonde eu estou? O que eu acredito? Nós temos que tomar esse cuidado, porque muitas vezes aquilo que está ao nosso redor nos conduz a um caminho que não é bom. Todo mundo gosta, eu não quero falar sobre um assunto específico, mas todo mundo quer ir para um lugar que para você sabe que aquilo não é bom, ou que não vai te trazer benefício algum. Não existe mal algum. E você dizer assim: obrigado, mas eu não vou. Te agradeço, mas não quero participar. Não existe nada de errado. Ele está alertando aqui porque o que aconteceria com aqueles discípulos? Eles iriam com uma missão e eles seriam tentados. Com certeza, onde eles iriam é um lugar onde não tem o Evangelho. E provavelmente todas as outras coisas que estavam ali iam tentar contaminar aqueles homens. Acontece com a gente da mesma forma. Não é só com os apóstolos há 2000 anos atrás. É para nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender que isso é para nós. É para hoje.
A gente não pode olhar um texto bíblico e falar assim, isso foi para aquela época. Não, pior ainda nos dias de hoje. O mal prevalece nos dias atuais. Então, onde você vai estar inserido, provavelmente eles vão te conduzir para algo errado. E aí você fala assim, está na moda. Isso pode. Ninguém está vendo. Isso é uma coisa minha. Não. Ou você tem convicção de quem você é em Cristo Jesus, ou você não tem convicção. A verdade é essa. E ele está alertando aqui porque não tome os caminhos que levam ao gentio, nem entre nas cidades dos samaritanos, que são pecaminosos, que andam em caminhos tortos. Isso serve para você e para mim. É como se Deus estivesse aqui, Jesus está dando uma orientação, tudo bem, vocês são os meus discípulos, mas eu quero dizer o seguinte, vocês aprenderam todas as coisas, ok? Vocês entenderam todos os princípios, eu, Filho de Deus, estou aqui, o próprio Deus encarnado, quero dar uma orientação para vocês. Não sigam os maus conselhos. Não sigam as pessoas erradas. Vão e cumpram a missão. O pessoal não ficou desse jeito não, vocês estão olhando aí. Eu acho que aqueles discípulos devem falar assim, yes! Pode contar comigo, mestre. Pode contar comigo. Quem pode dizer pode contar comigo? Fala, pode contar comigo. Pode contar comigo. Nós temos que ter essa convicção tem que estar em nós, tem que estar em você. Quando alguém fala para você assim, eu estou te desafiando a você sair daqui e ser o melhor discípulo para Jesus. Você tem que dizer assim, eu vou ser. Você tem que ter essa certeza. Em Cristo Jesus, pensa a história, veio toda a humanidade, quando chegou em Cristo, todo o nosso passado foi aniquilado. Nós temos uma nova vida em Cristo. A gente vai acertar em tudo? Não. A gente vai errar? Vai. Mas quando a gente toma convicção daquilo que a gente quer, sabe o que acontece? Deus nos fortalece. Paulo diz que da fraqueza tiravam força. É no momento fraco que a gente entende, agora que eu vou ser firme, agora que eu vou marchar com mais força, com mais convicção, eu não vou me dobrar nos meus efeitos de caráter. O perdão e a graça me alcançou. Ele está alertando aqui, porque mais de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurem aqueles que ainda precisam da salvação. Nesse caso, são aqueles que são perdidos, aqueles que um dia conheceram e não estão mais no caminho. Quanto é bom a gente conversar com alguém que conhece os princípios de Deus. E todas as vezes essa pessoa precisa de quê? Uma ovelha perdida precisa de quê? De um pastor. Se o pastor não está lá, qual que é o pastor que Deus manda? O lobo também. O lobo continua. Mas vocês. É um cristão que vai chegar lá. Foi um discípulo que chegou lá. Foi um discípulo que chega lá e fala assim, tudo bem. E aí a pessoa fala assim, puxa, estou passando tal coisa. Eu já conheci o Evangelho, eu já andei nos caminhos de Deus. E é esta hora que você tem que ter a convicção de Jesus na sua vida. E é esta hora que você tem que falar de Jesus. É essa hora que você tem que dizer, eu sei o que você está passando, porque um dia eu também era desviado. Mas eu fui alcançado em Cristo Jesus. E nesse tempo que eu alcancei, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu quero te dar uma palavra para você. Volte para o caminho do Senhor. Qual foi a última vez que você falou, volte para o caminho para o Senhor, para uma pessoa? Quando foi? Foi essa semana? Se foi, graças a Deus. Faz 2 semanas? Faz 1 mês? Faz 1 ano?
você nunca falou, tem alguma coisa errada. Isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Nós temos 2/3 da população. 2/3? 2/3 da população para serem alcançadas. Obrigado, Gabi. Tem os números na cabeça. Você sabe que é 2/3 da população? A cada 2 pessoas, a cada 3 pessoas, 2 não conhecem a Cristo. De cada 3 pessoas, 2 não conhecem a Cristo. Provavelmente você passa sobre essas pessoas. O que é importante entender, porque ele continua aqui dizendo assim, pelo caminho prego que está próximo o reino dos céus. Você sabe o que é isso? É a convicção da eternidade. Você tem convicção que você vai para o céu? Imagina o arrebatamento que está acontecendo agora. Não fiquem apavorados. Mas imagina que o arrebatamento acontece agora. Agora, está acontecendo agora. Não sei se está caindo avião, se aonde está desaparecendo as pessoas, mas acontece um arrebatamento. A gente sobe daqui. Todos nós. Os arrebatados. Fica só o que está aí em cima da mesa. Os carros ficam no estacionamento. Os chinelos jogados e tênis também. O cachorrinho que estava rodando aí ontem à noite para comer. Né? A gente colheu as bolas e os tênis aí, porque tinha um cachorrinho entrando para lá e para cá. Não era esse, era um daqui andarilho. Você já pensou o que aconteceria? Agora já pensou? Faz assim, ó. E fico só eu aqui. Não vou falar para você, vou falar para mim. Eu ficaria desesperado. Porque não está no meu coração ainda. A eternidade tem que ser a convicção sua. Única. Não é da sua esposa, não é dos seus filhos, é sua. Eu sou filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, e a eternidade é minha. Eu creio que é para mim, e eu vou aos céus. Ele está dizendo que nós precisamos anunciar isso, pregar o reino dos céus. Nós precisamos pregar, declarar a palavra de Deus, nós precisamos anunciar, nós precisamos repartir. Lembra que o tema aqui é repartir. O repartir faz parte da sua missão. E esse repartir tem que ser algo evidente, constante. Você tem que compartilhar isso e usar a criatividade muitas vezes. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Quem está pronto para fazer isso? Já aumentou o nível. Antes era para anunciar o reino. Agora ele está falando para você e eu curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Além de você anunciar o Evangelho, além de você anunciar a salvação, além de você resgatar a ovelha perdida, se a pessoa precisa de uma restauração, você é o instrumento de Deus. Não vai aparecer anjo subindo e descendo, não vai aparecer outra pessoa, você não vai precisar ligar para o pastor, você não vai precisar ligar para a pastora, você não vai precisar ligar para o amigo, para a esposa, não, é você e aquela pessoa. Em nome de Jesus, seja curado. E a pessoa será curada. Nós precisamos entender isso. Os jovens e adolescentes, vocês estão práticos sabendo disso? Vocês estão prontos para isso? Tem um pouco aqui, tem lá. É para vocês. Não fique esperando lá na frente. É para agora. Nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente fica
pensando que ainda um dia vai chegar. Já chegou. Ele já te escolheu. E o repartir é para agora. E ele fala assim: vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. E aí a gente chega no repartir agora. Cobraram de vocês algum imposto pela graça que vocês receberam em Cristo Jesus? Alguém fez um boleto de 260 parcelas para você pagar que nem de um carro? Não? Não, você está pagando pela sua salvação algum preço? Não. Então, se você não está pagando um preço da mesma forma que você recebeu de graça, você de graça tem que dar. O mesmo crescimento que você tem, que Deus está te dando, você tem que ter para dar de graça. O que eu quero que você entenda é o seguinte: vocês receberam de graça e deem de graça. Repartir é uma experiência maravilhosa. Porque a gente repartir o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Nós não vamos compartilhar coisa ruim. Não vamos compartilhar o velho homem, a tranqueira que a gente é. Não vamos compartilhar as coisas novas, aquilo que Deus está trabalhando. Então anote aí: compartilhar, repartir é uma experiência agradável. É agradável. A experiência, o repartir é uma experiência agradável. A nossa alegria em termos encontrado um novo estilo de viver e atração para as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos entender isso. Isso não significa que não temos mais problemas, mas colocamos a nossa dor à disposição de Deus e confiamos que Ele vai usar. É uma alegria você dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus. O evangelista, ele não perde tempo. Ele fala de Jesus a todo tempo, a qualquer momento. Ele cria situações para que seja anunciada a salvação em Cristo Jesus. Ele faz algo que as pessoas saibam que ele é filho de Deus. Você tem que ter isso no seu coração. Você tem que ter isso na sua vida. As pessoas precisam te conhecer como filho de Deus. Não como uma pessoa que vai segundo as honras, segundo os acontecimentos. Não. Repartir é uma experiência agradável. Repartir segundo, de acordo com o nosso estilo de vida. Segundo o nosso estilo de vida. Aceitamos com alegria nosso jeito de ser e colocamos à disposição para levar a mensagem. Não queremos ser outra pessoa. Você não é outra pessoa. Cada um de nós tem uma personalidade especial e única que Deus deseja usar. Cada um tem o seu jeito. E é do seu jeito, é do seu jeito que Deus vai te utilizar. Marcelo, é do seu jeito que Deus vai te usar. Tati, duas Tati. A outra está aqui. Você, Tati. É desse jeito. É o seu ambiente de trabalho, que é o melhor lugar para você anunciar. Você é filho de Deus? É o seu trabalho. As pessoas precisam saber que você é filho de Deus naquele lugar. Que você compartilha a salvação em Cristo. Sabe por quê? Quando acontecer alguma coisa muito complicada no seu trabalho, quem eles vão procurar? Quem? Vocês. Quantas vezes a gente vê pessoas que são salvas no trabalho, porque passaram por uma situação difícil, uma perda, um luto, e alguém chega lá e fala assim: cara, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. E aquela pessoa é alcançada com o amor de Cristo. Nós só somos instrumentos de Deus para compartilhar. Jesus estava incentivando a esses homens a irem em frente, não olhar para as circunstâncias, não olhar o que está acontecendo ao redor, mas para continuar repartindo. Terceiro, repartimos um amor incondicional.
Não existe amor igual. Não existe amor maior. Não existe nada. Hoje nós temos muitas formas de amor, muitos modismos. E as pessoas estão entrando nisso. O amor verdadeiro é em Cristo Jesus. O amor verdadeiro, real, é em Cristo. Simplesmente transmitimos a mensagem com amor e ficamos disponíveis para ajudar quando solicitamos. E esse amor tem que estar dentro do nosso coração. Você se sente amado por Deus? Todos os instantes, inclusive nas dificuldades. Você se sente amparado por Deus? Você se sente que Deus cuida de você? Transmita esse amor para outras pessoas. Repartimos, quarto, dentro dos nossos limites. Você não precisa fazer algo extraordinário. Você pode até fazer. Porque aqueles discípulos estavam desafiados, eles estavam com um ânimo de fazer algo, e eles foram para, se você olhar, eu postei essa semana, aonde aqueles discípulos, eles foram, onde eles morreram, na verdade, onde eles foram, como que eu falo? Martirizados. Eles estavam num lugar só. Eu pus histórias que eles estão em vários lugares. Esses homens foram avançando. Vamos até ali do lado. Chegaram no céu do Evangelho. Ali do outro lado tem mais uma cidade que não conhece a Cristo. Vamos lá. Tem mais um lugar que não conhece. E foram lá no outro. Pedro, numa pregação só, 3.000 pessoas. Sem contar as mulheres e as crianças. Se você olhar o mapa, eles estão em vários lugares. Esse evangelho chega para nós hoje. Chega na nossa vida, no nosso século. Nós precisamos entender e compreender que nós reconhecemos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos limites físicos e os respeitamos. Não somos vítimas, somos responsáveis por nós mesmos. Não precisamos mais controlar a vida das outras pessoas, mas também permitir que o evangelho alcance essas pessoas. Você só tem que anunciar. Quem aceita a Cristo é quem ouve. E quem toca no coração de que está ouvindo a mensagem é o Espírito Santo. Você e eu somos um instrumento só. Mas se a gente não falar, nem instrumento a gente é. Vou repetir. Se a gente não falar, se a gente não repartir, nem instrumento a gente é. Porque do seu lado tem alguém precisando e você não compartilhou a salvação para aquela pessoa. Não vai ser culpado. Vou dar aqui o sentimento de algumas igrejas. Você está culpado, você não fez, cairá sobre você, David. Não. Agora, quando o Espírito Santo fala, David, você perdeu uma oportunidade. Machuca. Depois deixa eu falar, Marcos. Quer falar agora? Depois. Eu já tive várias vezes. Você já podia ter falado. Você não falou. Por que você não falou? Pelo menos que o Espírito Santo fala assim comigo. Por quê? A oportunidade eu te dei. As pessoas estavam ali. A pessoa deu a deixa. Por que você não falou? Por que você não falou? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer começar falando uma palavra simples? Guarde esse versículo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só isso você tem todos os argumentos para você falar com uma pessoa. Repartir nas nossas limitações quer dizer que nós podemos fazer isso em qualquer lugar. Hoje você sabe que tem pessoas, nomes bem conhecidos, que já pregaram muitos anos de vida, que hoje eles estão sendo chamados por organizações para trabalhar na internet.
Sabia disso? As maiores organizações hoje no Brasil estão criando uns links de evangelização. E eles estão aproveitando gente jovem, aproveitando muito vocês jovens, e estão aproveitando aqueles que já estão sem vigor físico. E eles estão lá produzindo conteúdo, eles estão lá preparando coisa para alcançar. Acho que um da CEPAL chama jesus.org.br. É evangelismo puro. A pessoa entra lá, tem tudo que possa imaginar. Eu estou emocionalmente abatido. Vai lá. E isso eles vão propagando para alcançar outras pessoas. Independente se você é novo, se você já não tem mais vigor na sua perna, continue de alguma forma compartilhando. Os melhores lugares para a gente compartilhar. Aonde começa? Na família. Então anote aí os melhores lugares onde a gente pode começar a participar, a compartilhar na família. Se você pegar a sua família, com certeza tem alguém que está precisando. Alguém que você está sendo levantado. Sabe quando a gente é escolhido por Deus dentro de uma família? Não é simplesmente uma salvação sua. É para a sua família também. Você tem consciência disso? Se você está lá, você foi escolhido por Deus, eu fui escolhido, eu tenho que saber que a minha família, não só a minha, os meus filhos, minha esposa, os meus pais, cunhados, agregados e qualquer outro nome, todos aqueles que estão ao redor, eles precisam ser alcançados. E se Deus me deu o Evangelho e eu fui alcançado por Deus, é ali que eu começo. Tem alguém aqui que tem a família inteira salva? 100% salva? Não tem. Com certeza você vai lembrar de um tio, você vai lembrar de uma tia, você vai lembrar de um irmão. Onde esse ambiente? No trabalho, na escola. É o melhor ambiente para você anunciar, para você compartilhar. Não tenha nenhuma dificuldade das pessoas se conhecerem como filho de Deus. Nenhuma dificuldade na escola. Vocês que estudam, as pessoas conhecem vocês como cristão? Tem gente que diz que não. Tem que conhecer vocês como cristão. Você tem que ser na escola, eu sou cristão. Você não precisa ficar anunciando com placa aqui assim, eu sou cristão, filho de Deus. Você não precisa pôr um leque, piscando assim, ó, eu sou filho. Não precisa. Mas pelas atitudes, pela fala, pelo jeito, por não se envolver nas coisas que são erradas, as pessoas começam a deduzir. Existe alguma coisa diferente. E vai surgir uma oportunidade para você anunciar, você compartilhar. É importante que a gente entenda isso. Na igreja também é um bom lugar para a gente fazer isso. Por quê? Porque na igreja, nós estamos lá, mas nós podemos convidar outras pessoas para virem. E é ali que a gente acaba anunciando. O pastor Márcio está sendo um exemplo desse caminho. Ele falou lá para o Guilherme, falou para a Tawane, eu vou numa igreja, todo mundo acha ele muito bravo, com essa cara dele aí, de braveza, né? Mas é um amor por dentro, de pessoa. E aí ele falou, veio. Aí encontrou lá o Alexandre e a Karine, e conversa vai, conversa vem, e ela que falou que você era cara de bravo, por isso que eu estou falando isso aqui, foi ela que disse, né? Disse no casamento, inclusive, pior ainda, ficou gravado, né? Mas aí, vai lá na igreja. Aí eles entraram, chegaram lá, todo mundo vai lá e cumprimenta, né? Legal na igreja, o que é isso aí? Tudo bem, tudo bem. A pessoa que chega na igreja fala assim, o que acontece com esse povo que gosta de cumprimentar, que gosta de abraçar? É um excelente lugar. Se a pessoa passa na igreja, você assim, as fichas, normalmente está com a gente, né? Eu queria ligar para aquela pessoa ali só para perguntar, ou mandar um WhatsApp. Você está bem? É o melhor lugar para você compartilhar.
E o último, que é na sua vida mesmo, pessoal. Tem muitas coisas que você faz. Pode ser em algo que você está preparando, e aí você deixa uma palavra. Não precisa ser físico. Pessoal, tecnologia está na nossa mão, não está na minha, porque eu deixei emprestado aqui. Mas você pode usar isso de qualquer jeito, toda hora. Você pode fazer um monte de outras coisas, mas faz algo. Às vezes um versículo bíblico que você manda para uma pessoa, conduzida pelo Espírito Santo, ele vai te conduzir a você fazer isso. E esse repartir, sendo prático aqui, vai me dando quantos minutos que eu estou perdido. Me avisa aí. Eu estou tentando ser prático. E aqui ele entra nessa questão de a gente compartilhar, né? Podemos praticar esses valores como? Cuidando de nós mesmos. Você tem cuidado de você? Você tem lido a palavra? Você tem adorado a Deus? Você tem tido tempo devocional? Como está a sua vida? Você está cuidando de você espiritualmente? Você está cuidando da sua vida espiritual? Eu não posso cuidar da sua vida espiritual. Você pode cuidar da sua vida espiritual. Eu posso te dar ferramentas. Vamos participar do pequeno grupo. Vamos na igreja. Vamos ter um retiro. Vamos fazer isso e aquilo. Mas quem pode cuidar da sua vida é você mesmo. Cuidar de você mesmo, espiritualmente. Se abastecer espiritualmente. Lembra que nós fizemos um devocional ontem? Falamos sobre defeitos de caráter. Aqui no devocional, rápido, prático. E você tem que fazer isso. Se você não tiver um devocional, fala com a gente. Mas se você pegar a própria Bíblia, tem vários países hispanos. Sabe como que é o devocional deles? Até um tempo atrás, porque muitos países hispanos não têm a condição que a gente tem, tá? Livros, Bíblias, assim. O Brasil, essa semana, alcançou 200 milhões de Bíblias produzidas no Brasil. Produzidas no Brasil, pessoal. As pessoas não têm isso. Sabe o que eles pegam? Eles pegam para fazer com vocês. Eu já tive várias vezes com eles. Eles pegam assim, vamos pegar aqui, um salmo. Salmo 105. Hoje o meu devocional vai ser os 4 versículos iniciais. Dê graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, glorifiquem o seu santo nome, alegrem o coração os que buscam o Senhor. Busque o Senhor, o seu Deus, busque continuamente sua presença. Primeira coisa, quais são os verbos principais aqui? As pessoas não têm conteúdo, pessoal. Eles precisam fazer desse jeito. Buscar e dar. Dar graças, buscar, é os 2 principais verbos. Estou falando resumidamente, tá? Eles pegam os verbos. E aí vamos estudar. O que é dar? Dar graças ao Senhor. Puxa vida. Estou dando graças. Por que eu posso dar graças a Deus? Eu posso, aí eles anotam. Dar graças pelo dom da vida, pela família que eu tenho, pela esposa, pelo filho, pelo trabalho, por isso. Buscar, né? Buscar como? O que ele quer dizer buscar? Busque o Senhor e o seu poder. Buscar o poder de Deus. E aí começa a escrever. Como o poder de Deus pode ser manifesto? O poder de Deus pode ser manifesto na minha vida, nas minhas relações, uma enfermidade que eu esteja. É assim que eles fazem. Mas eles não deixam de ter o quê? Um cuidado pessoal. Você acha que você vai lá um pouco de mim? Você acha que a gente tem tudo? Eles têm tudo isso aqui? Tudo isso? Nossa, que isso? Obrigado. Já deu muito mais tempo. Você acha que tem? Você já foi num lugar mais distante? Você acha que as pessoas têm isso aqui, Não tem. Quando tem a Bíblia, às vezes é um Novo Testamento. Tem lugar que a gente vai,
pessoas não têm nada. Você tem que providenciar. Você tem que chegar lá com as coisas. E as pessoas leem e elas se deleitam. O Espírito Santo revela. Quanto mais a nós que devemos cuidar de nós mesmos espiritualmente. Você está cuidando de você espiritualmente? Está? Segundo, não ande isoladamente. A vida cristã não é solo. Não é um cantor que canta lá sozinho, chega na multidão, faz todo mundo cantar e entra na van e vai embora. Não é assim. Tiago fala assim, isso, mas estica a mão, bate, isso, bate. A vida solo não é. A vida cristã é compartilhar. Está cheio de gente querendo viver uma vida solo. Não. É para compartilhar. Além de compartilhar com os outros, de repartir, você deve compartilhar da vida espiritual. Como é bom ter as pessoas aqui, como é bom ter essa família aqui. Tem pessoas diferentes. Eu não sou igual a todo mundo, mas eu amo todos vocês. Espero que vocês também me amem. Por quê? É assim a vida. E um vai ajudando o outro. Sabe? A experiência do David me ajuda, me fortalece. Eu estou fraco, estou inclinado a fazer algo. Como que eu faço isso? Eu vou olhar naquele grupo, pessoas que possam me ajudar, experiências que possam me fortalecer. É assim. Por que nós falamos isso? Por que eu estou também dizendo isso? Porque nós gostamos de duas letrinhas. Uma começa com E e a outra termina com U. Quem é? Eu. Eu me amo. Mas não. A vida cristã é nós. Nós. É eu e você. É Jesus a nossa causa. É Jesus na alegria. É Jesus no tempo de dor. E junto, um vai ajudando o outro. Esquece se você ouviu alguma coisa que desse eu, esquece. Está cheio de gente como eu. Eu vou naquele lugar, eu amo aquela igreja. Eu adoro aquele lugar, porque eu chego lá, tem uma palavra animadora, tem um louvor, eu pulo para lá, eles pulam para cá, e eu saio vivo. Tá, e aí? Quantos amigos você tem lá? Cadê o seu pastor? Ele conhece a sua vida? Ele anda com você? Ele sabe o que você faz? Igreja é para isso. Não é lugar de você ficar indo só para passear. Não é lugar. O lugar é nós. É Cristo no centro. É pessoas que nós temos comunhão. Que nós andamos. Que nós ouvimos. Nós criamos elos de relacionamentos. Que é nesse lugar onde nós podemos praticar e ter experiências. Terceiro, dando exemplo em ações. Você pode ser exemplos. Ontem, vou contar aqui, porque acho que tem muito a ver. Ontem eu saí para trabalhar. E a Rosana foi, a Gabriela foi comigo. Né? E aí a gente chegou lá, fomos para uma igreja, foi tudo muito rápido. Aí nós chegamos lá, era uma igreja diferente, não é? Diferente do padrão. Mas estava lotado assim, ó. Pensa. Você viu que lá no fundo tinha um drone? Eles iam com um drone para passar assim, correr tudo na igreja, tão cheio
pleno sábado. Já viu o rapazinho ligado lá? Acho que ele pega o nome assim, vai correndo. Aquela multidão, vai lá na frente, volta lá no fundo. Viu? Bateu uma hora assim, 7 horas, pá! 1 minuto antes ele diz assim: se acalma, crianças, fiquem aqui. Vocês têm mais lugar aqui, aqui. A orquestra está pronta? O pessoal do louvor está pronto? Faz uma oração. Eu achei que o céu tinha chegado naquele lugar. Da forma que eles estavam no espiritual, não tem outro. Primeira música, uma orquestra, e todos eles sentadinhos atrás da orquestra, eles, o microfone acima. Parecia tudo muito certinho, muito justo. E eles foram. Aí cantou até aquela música que é a mais conhecida, você lembra? Cantaram outra música lá, ela vai falar: aqui eu achei que os anjos estavam lá, foi o meu sentimento. E olha só, ficam 2 pessoas, um pastor mais antigo, e eu acho que ele já foi regente de louvor, ele ficava assim. Fez até para os pastores, um monte de pastores, ele estava assim. E ele foi cantando. E o outro do lado aqui está em oração. E eu falo assim: que começa um culto com 2 pastores de pé? Um olhando para todo mundo. E o outro. E o outro assim. Aí passou a primeira música, passou a segunda, quando terminou, Deus está nesse lugar. O cara pegou o microfone. Estava assim. Deus está nesse lugar. E ele falou exatamente o que eu tinha sentido. Nós temos 3 anjos à direita aqui, 3 anjos às esquerdas, e a adoração está passeando nesse lugar. Existe um homem que entrou aqui hoje e ele está desanimado. Deus está contigo. Ele foi dando características das pessoas. Você que está aqui, só para que Deus confirme o seu coração, foi um deles que ele falou. Você passou por um processo seletivo, você vai ser contratado, Deus está com você. Só para Deus, você ter certeza que Deus está falando com você, você tem uma marca na cabeça. E você usa óculos. Acho que foi, você usa óculos. E assim foi. Aí ele falou assim, aí começou o louvor outra vez. Qual que era a música? Hã? Só para te adorar e saber teu nome. Quase isso. Quase. Veio muito alto. Cara, quando tocou essa música, terminou ela, ele falou assim: eu quero que as crianças comecem a orar. E aí eu cheguei no ponto. As pessoas saíam um cara assim correndo, sabe? Como você tem na televisão. Não posso sair da frente, sai correndo assim. Vai lá. As orações daquelas crianças são orações de adultos. Algumas orações dela, assim, como uma criança daquele tamanho ora desse jeito. Senhor, obrigado, o Senhor é grande, é tremendo, poderoso, o Senhor faz grandes maravilhas, o Senhor hoje está nesse lugar, eu sinto a tua presença, edifica essa igreja. Crianças cheias do poder do Espírito Santo, lotadas. E olha, ele fala assim, tem mais uma criança, tinha outra lá, a última incendiou a igreja, na oração dela, incendiou. E eu já poderia ter ido embora, pessoal. Nós ficamos, gostamos do louvor, falamos assim, vamos ficar até mais um pouquinho, já que a gente fez a viagem rápida para ir, vai fazer a viagem rápida para voltar, vamos investir nosso tempo aqui. E aí esperou o tempo, mas a última criança que orou, ela incendiou, foi uma igreja lotada, gritando, vibrando, não dava mais para escutar a criança falar. Eles começaram a adorar a Deus, aleluia, glória a Deus, mover. E aí veio o pastor. E continuou. O que eu quero que você guarde para terminar o nosso tempo. Continue firme naquilo que
Deus tem colocado sobre as suas vidas. Para todos nós. Eu quero que você entenda o seguinte, todos. Você tem um chamado. Deus te dá um dom e um talento. É para todos. Exerça ele. Aceite ser um filho de Deus, cumprindo a missão que Deus te deu. Não se empolgue com essa vida. Não se envolva com as coisas desse século. Não mergulhe nos modismos desse século, que você pode perder a sua salvação. A palavra é muito clara. Vários desvios de caráter. As pessoas não herdarão o reino dos céus. Eu sei que nessa não era a palavra esperada que você teria hoje. Mas foi isso que Deus falou. Nem está muito na programação. Por quê? Nós estamos vivendo o modismo. Nós entramos nas baladas desse século. Não vai te levar a nada. Imagina se o arrebatamento acontecesse hoje. Você ficando. Só porque você resolveu ser um agente secreto do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero revelar quem eu sou. Eu vou ficar comigo, com o meu Jesus. E vou guardar Ele para mim. Vou viver com Ele. Não é bom. Eu só vou ali numa balada. Não é bom. Eu tenho meus vícios, meus defeitos. Não é bom. Eu gosto muito da minha internet para ver algumas coisas erradas, pornografia. Não é bom. Não é bom. O mundo diz que a gente deve amar as pessoas do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Não é bom. Nós não fomos criados para isso. Deus pode nos restaurar. E nós devemos anunciar o Evangelho. Feche os olhos. Eu quero que você agora coloque diante de Deus e diga assim: Senhor, ensina a repartir a Tua palavra. Se tem alguma coisa que eu preciso mudar, eu quero mudar agora. Eu quero mudar agora. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor vem falando conosco. E eu sei que hoje, Senhor Deus, o Senhor nos conduziu nessa palavra, nos trouxe alguns apontamentos, em algumas direções, meu Deus, do Teu Espírito Santo. Nós nem íamos ler esse texto, mas a convocação de Jesus, em Mateus 10, nos anima, nos desafia a repartir, a não olhar para as coisas deste mundo, a não se envolver com as coisas deste mundo, mas estar centrado no Criador e Consumador da nossa fé. Quero fazer 2 orações. Você repita comigo. A primeira oração é pedindo perdão mais uma vez sobre falhas, erros e desvios. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço as minhas falhas, desvios e erros. E eu quero lhe pedir perdão. Restaura a minha vida. Coloca-me no eixo. Pavimenta essa via para que eu caminhe na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. E a segunda oração, você
Você precisa se colocar de pé se você quiser. Quer se colocar à disposição para repartir tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado. Com alegria no coração, eu me levanto, Senhor, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma forma que o Senhor chamou os discípulos e deu uma orientação clara nesse texto que lemos, eu quero ser um deles, para compartilhar, para repartir tudo aquilo que o Senhor tem me dado, para que eu seja conhecido como filho de Deus e o Senhor operando através da minha vida. Eu quero anunciar o Evangelho, o amor incondicional, a graça alcançada, Jesus Cristo, meu Salvador, e ser usado pelo Espírito Santo. Recebe a minha oração e trabalha no meu coração, em nome de Jesus. Amém.